Bom, além do Cuiabá, o Daverson também, atleta do clube, se manifestou em solidariedade ao Ranieri. Aí ele coloca na rede social a seguinte mensagem: "Você é brabo, irmão. Estou na torcida por você. Você é maior do que essas palavras. Continua trabalhando como você sempre trabalhou, craque." Ou seja, o momento é ruim. A torcida está decepcionada porque reforços chegam e depois não chegam. As coisas não estão acontecendo. Muita expectativa e pouca realidade. É começo de trabalho da nova diretoria? É. O problema é que no campo a gente também sente reflexos, porque a pressão é do ano passado, de um time que já foi mal, que fez uma campanha horrorosa em toda a temporada 2023 e agora começa não da melhor maneira. Ah, tem muita coisa, ok. E o Mano Menezes na coletiva, nitidamente incomodado, acaba com essa declaração, acaba se manifestando dessa maneira, palavras mal colocadas. E o Cássio também no campo falou que não dá para colocar um volante no lugar de zagueiro, que o time precisa de reforços. E o Cássio tem tempo de casa, tem idolatria, tem títulos, tem tudo para falar. E o Mano Menezes, eu senti que ele estava diferente na coletiva. Ele estava pressionado e ele demonstrou essa irritação não apenas nessa fala, mas em toda a coletiva, Chico. Eu acho que acabou aquele discurso de que é só o segundo jogo. A pressão não está mostrando isso. Até porque o que a gente cobrava, o que a gente esperava, na verdade, do Corinthians nesse começo de ano, era pelo menos um time, uma reformulação. Isso não aconteceu. Acabou a fala de Palmeiras, Flamengo. Ainda não. Porque assim, o Corinthians perdeu muito tempo. E a gente falou aqui, né, Renata? A questão do estatuto, de que o Augusto só poderia assumir no dia 2, enquanto que o Duílio estava encerrando a gestão, já liberando alguns atletas, o Mano Menezes participando da reformulação e as contratações demoraram muito a chegar. Então, quando o Cássio fala esse tipo de coisa, é porque você olha o elenco do Corinthians, ontem o Mano fez só 4 trocas. Como no primeiro jogo do Paulista também. Entre elas o Iago, que é um menino, aí ele lesiona o Caetano, ele tem que improvisar o Ranieri, aí você olha para o banco, quando termina o jogo, tem 2 goleiros, um menino da zaga, que é o Rafael, que ele não quis colocar em campo, mais um e o Palácios. Era só o que ele tinha no banco. E aí ele vem falando, porque tem a copinha, e realmente tem jogadores para serem aproveitados, mas não vamos achar que eles vão ser a solução. Assim como o Giovani e o Biro, que estão na seleção olímpica. Não é isso. O Corinthians precisa reforçar. O Cássio falou sobre isso, ele é o capitão do time. E ontem ficou evidente, né, Renato? Mas especificamente sobre a fala do Mano Menezes, quando ele fala do Ranieri, primeiro que é um atleta que está chegando, fazendo a segunda partida com a camisa do Corinthians. E elogiamos no primeiro jogo contra o Guarani, falamos bem até da segurança dele. Até o Ulisses disse, errou 5 passes, mas, né, normal. De modo geral, acabou também participando bem do jogo, que foi um resultado positivo. Agora, ontem, como é derrota, como acaba perdendo, mesmo criando algumas chances, perdeu para o Ituano, vem essa pressão toda. O que você caracterizou nessa fala do Mano? Qual era a intenção dele quando ele fala do Ranieri, quando ele traz o Cuiabá, ou a cidade de Cuiabá, porque todo mundo já se indignou, não sou eu. Na verdade, já tem um protesto, já tem uma nota oficial do clube, agora o Daverson também falando, era pra tanto, é a pressão, é a crise, tudo no Corinthians acaba ganhando uma dimensão ainda maior. É isso que o Mano quis dizer ou não? Eu acho que sim, em termos de grandeza, em termos de pressão. Agora, ele foi infeliz, porque, primeiro, é o que você falou, você identificou. O Mano Menezes me parecia desconfortável na entrevista. E aí ele utilizou um jogador para descontar. E não faz nenhum sentido ele falar isso sobre o Ranieri, que é um atleta que está chegando, que ontem jogou improvisado, ou seja, teve que, no segundo tempo, teve que, numa emergência, jogar de zagueiro, que ele já tinha feito no Avaí, no Cuiabá. E quando ele tenta um chute, quer dizer que o jogador não pode arriscar de longe. Na sequência tem um lance que eu concordo com o Mano, e ele nem usou esse exemplo. Usou, na verdade. O Ranieri, ele tenta dar um drible de letra e ele perde a bola no meio de campo. E ele fala, o volante ali não pode jogar de costas porque é muito perigoso. E essa cobrança, ela tem que ser feita de forma interna. Pô, tá 0-0, você tá numa faixa perigosa do campo. Ele tenta dominar e tenta meio que dar um toque refinado ali, ele perde a bola e gera um ataque do Ituano. Isso ok. Agora, o jogador não poder arrematar de longe, um volante, e aí fazer a comparação com o Cuiabá, que terminou na frente do Corinthians ano passado. Quando o Mano era técnico do meu Colorado, do Internacional, o Cuiabá estava na frente do Inter. Que é uma das equipes mais bem organizadas e estruturadas do futebol brasileiro. Então, assim, grandeza, história, você pode comparar. Mas nesse momento, eu acho que o Mano, assim, num contexto geral, utilizar o Ranieri depois do jogo, falar no Cuiabá, não cabia.
no caminho. Agora, tem um outro detalhe que vem incomodando e não é de agora, não é só com o Mano Menezes, é a situação do Yuri Alberto. É um jogador nitidamente sem confiança, que tem situações de jogo onde ele pode marcar, fazer o gol, definir uma partida e não consegue. Ontem também teve uma indecisão se estava num lance de impedimento ou não, uma chance, enfim, que ele poderia ter feito o gol. E o Mano Menezes já entendeu essa situação, a torcida também, inclusive quando ele sai, é substituído pelo Wesley, muitos torcedores comemoraram a substituição. E é um jogador que o Corinthians pagou muito caro na gestão do Duílio, um jogador que custou mais de 100 milhões de reais aos cofres do clube, não vem dando a resposta, passa por um momento técnico ruim. A última vez que fez um gol foi no dia 1º de novembro do ano passado. Então, realmente, o que fazer com o Yuri Alberto? Qual é o melhor caminho para que ele se reencontre no Corinthians, hein, Chico? Difícil, porque assim, a gente conhece o jogador, ele não é esse atleta, ele já jogou muito mais no Inter, ele é muito jovem ainda, ele tem só 22 anos, mas, poxa vida, por tudo que o Corinthians investiu nele, depois da chegada dele nos primeiros 6 meses, recomendava que o Corinthians comprasse o jogador, o Corinthians entregou metade da sua base praticamente para o Zenit para poder ficar com ele, porque não tinha dinheiro em caixa, então teve que ceder jogadores e porcentagens e tudo mais para ficar com 50% dele e adquiri-lo em definitivo. E a partir dali ele não conseguiu mais jogar. É fato que o clube viveu um processo muito turbulento ano passado, mas termina ano, entra ano, o Yuri não consegue fazer coisas básicas, como concluir uma bola na frente do goleiro. Ontem ele perdeu uma chance claríssima. E todo jogo ele tem pelo menos uma boa chance para marcar e ele não consegue por um erro técnico. Pode ser falta de confiança e pode ser a falta de uma sombra, né? O Corinthians precisa buscar um cara, não sei se é o Pedro Raul, mas precisa botar um cara ali para disputar a posição com ele. Eu vou para a prática, Renata. O Wesley entra no jogo ontem e melhora o time, porque aí o Romero faz a referência, o Wesley fica mais perigoso pelo lado esquerdo e o time cria mais. Com o Yuri, o time pouco cria e pouco se torna efetivo. Eu sou fã do futebol do Yuri Alberto, aquele praticado no Inter, especialmente. Sim, e quando eu olho e vejo, eu também procuro explicações e elas não aparecem. É o seguinte, ó. Ô, Talheres, tem 2 opções só. Ou o Talheres, o presidente do Talheres tá certo, ou o Corinthians mais uma vez pisou na bola. Errou no seu lado da direção, do financeiro. E eu acredito que o Corinthians não tem errado, não sei. Mas só tem 2 opções. Se eu deposito 19 milhões e 700 mil reais pro Talheres e eles não mandam documentação falando que tem que pagar um imposto, mas pera um pouquinho. Pô, vocês estão de brincadeira? O Corinthians mandou quase 20 milhões pra vocês ontem. 20 milhões. Pois vocês não deram a documentação pro menino Rodrigo Garro jogar? Ah, porque vocês querem que o Corinthians pague o imposto. Agora, se tiver no contrato que o Corinthians tem que pagar, tá certo. Tá certo mais ou menos. Mas é o certo. Porque o certo é o certo. Agora, se o Corinthians não lê o contrato, no contrato que assinou, e aí você tem que pagar mais 3 milhões e pouco, se eu não estiver errado, mas Corinthians, quando vocês não perceberam isso? Então só tem 2 coisas. Ou quem fez a negociação não leu, ou o Talheres está dando de João sem braço, por causa de não querer mandar a documentação do Rodrigo Garro, que o menino já está há 20 dias, ele viajou ontem para Itu e deve ter passado uma vergonha, porque o jogo desgraçado, o jogo ruim, dos 2, hein? Dos 2. E o pior foi o Corinthians. E nós vamos falar já sobre isso. E aí, então não tem a terceira hipótese. Porque se o Corinthians depositou os 20 milhões e o presidente do Talheres já deu entrevista para todo mundo aqui no Brasil, principalmente para São Paulo, eles precisam liquidar também o imposto, tem que pagar o imposto. Quem paga imposto é quem recebe. Agora, se no contrato tem uma cláusula que talvez não tenha sido lida, e aí tem que pagar o imposto, alguém marcou bobeira. Não tem a terceira hipótese. Porque a primeira já é essa. A segunda é se o Talheres tá dando de João sem braço. E aí o Corinthians tem que saber. Porque eu tô cansado de ficar ficando metendo o pau nos outros aqui, velho. Agora não adianta o Rubão vir, viu, Rubão? Eu gosto de você, Rubão. Não adianta você vir e falar, acabou a farra. Acabou que farra, Rubão? Mas que farra? Acabou minha paciência.
Porque a verdade é o seguinte, desde o ano passado, é Rivotril, é maconha que eu tomo naquela maconha, lá não sei como é que chama. Cannabis. Cannabis é tudo pelo... Medicinal, é legalizado né? pelo... Cannabis medicinal. É medicinal. A Thaís manda pra mim lá, aí eu durmo bem, tudo. Bom, eu vou fazer uma plantação, velho. É brincadeira, irmão. Mas com o Guarani você toma sufoco. Perde pro Ituano no finalzinho. Aí o Alberto cabeceia a bola no céu. Aí, e o lance que ele perdeu o gol, ele não tá impedido. Não, tava não. Pra mim não tava impedido. O zagueiro tava dando condição com a perna esquerda. Pô, dribla o goleiro, irmão. Você saiu aqui, Zé Ruela. Você saiu aqui, dribla aqui e bate aqui, irmão. Não é possível. Wesley, você acha que você é o quê, Wesley? Você aí, você acha que você é Pelé? Você acha mesmo, filho? Matheus Araújo, até que jogou melhor. Pô, se colocar a estatística que o Cascão pediu pro Ricardinho, pro Tetinha, se eu pegar aí, se colocar os gols que o Romero fez, se juntar os 6 tudo, não tem o gol do Romero do ano passado e agora. Que, por sinal, quando o Romero foi de centroavante ontem, quando o Yuri Alberto saiu, ele fez o gol com a perna esquerda, quase cabeceou a bola, quase fez o gol, uma defesaça do Jefferson e ainda fez jogada de linha de fundo. O Romero, em 3 vezes, que pegou na bola como centroavante, fez um gol, cruzou a outra e quase cabeceou. E cabeceou e quase fez um gol legal. E aí vai botar o Yuri Alberto de titular até quando? Ô, mano, aí você bota o Ranieri de zagueiro. Você bota o Ranieri de zagueiro, irmão. O volante bom de bola. E em relação ao que você falou, mano, eu já sei que você é assim. Aí o Cuiabá vem, manda nota. Ô, gente, é futebol, cara. Eles ficam aí mandando nota, coisa chata. Só porque o mano falou, você não tá no Cuiabá. E quantas vezes a gente falou isso? E quantas vezes a gente fala isso? Pô, você não tá no sei lá onde, você não tá no... Não é por causa disso que o Cuiabá é menor. O Cuiabá é maior que o Corinthians, então. O Cuiabá, então, tem mais título que o Corinthians. Não, mas também, pô, não leva isso em consideração. Não se sinta pequeno porque uma pessoa falou que você é pequeno. Quando você se sente assim, é porque você acha que você é pequeno mesmo. Pô, então aquela puxa serviu pra você. Porque muita gente fala que eu sou ignorante, que eu não sei falar. Tá tudo bem.